Louvado seja o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Esta noite nós estamos gratos a Deus, porque pela segunda vez este dia nós estamos na casa de Deus, cultuando ao Senhor, louvando o seu nome e rendendo a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. Hoje, um dia muito especial, pois é comemorado, como já foi dito aqui, o Dia das Mães. Aí, quero aqui parabenizar todas as mães que estão presentes neste culto, também aquelas que não estão, mas que poderão assistir através desta filmagem, que recebam os nossos parabéns. Hoje eu estive já com a minha mãe de manhã, depois da escola dominical, fomos para lá e reunimos a família, almoçamos juntos ali e podemos orar, a família toda reunida diante da mesa, antes da refeição, e eu dizia até uma palavra ali, eu disse assim: o maior presente que uma mãe pode ter não é uma lembrancinha que o filho chega e entrega a ela, mas sim ver os seus filhos reunidos ao seu redor, lhe homenageando. E ali nós estávamos em vários irmãos, quase todos os irmãos, faltou uma irmã só que estava aqui comigo, o outro Maringá, estava tudo aí. Mas hoje é um dia que vale a pena a gente parabenizar as mães, apesar de que o Dia das Mães é todos os dias. Eu converso, a gente tem uma data até para fins comerciais, mas Dia das Mães são todos os dias. Filho preza, conhece a palavra de Deus, ele preza pela sua mãe todos os dias, beleza? Eu quero ler uma palavra para os irmãos aqui para nós termos tempo. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 46 até o 50, 4 versículos. Fala sobre a família de Jesus. Hoje, o Dia das Mães, é um dia propício para nós falarmos sobre esse assunto aqui. Mateus capítulo 12, versículo de número 46 a 50. Diz assim a palavra do nosso Deus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Então eu estava, sempre quando eu leio esse texto sagrado, eu lembro dos ensinamentos do meu pai. Nós ainda todos criança, bem pequeno, e naquela época, as pessoas que serviam a Deus, que eram crentes, muitas vezes eram zombados, criticados, as pessoas olhavam com um olhar diferente. Estou dizendo de 40 anos atrás. E eu lembro que perto da nossa casa tinha umas pessoas que não gostavam do crente de forma alguma, eram inimigos dos crentes. Visto que na nossa casa tinha um ponto de culto, e muitas vezes eles odiavam, principalmente a nossa família, onde existia aquele ponto de culto. E às vezes quando nós saíamos na rua assim, começava a zombar: ô irmão. E meu pai, com aquela situação assim, chamou nós e disse: olha, menino, vou dizer uma coisa para vocês. Quando eles chamavam você de irmão, você dizia assim: meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu nunca me esqueci disso. Você vê como é que a memória da gente fica gravada. Isso faz 40 anos atrás. Então eu estava olhando para esse texto bíblico aqui e estava vendo, irmãos, Jesus Cristo, o Filho
como já foi dito aqui, o irmão já deu uma palavra, que o irmão Borges já falou, filho da irmã Maria, a mãe de Jesus. E eu olhando para essa palavra aqui, eu vejo, como eu disse aqui, a preocupação de mãe. Mãe nunca vai deixar de se preocupar com o filho, não importa a idade, não importa quantos anos tem. Enfim, mãe é sempre mãe. E Jesus, aqui a Bíblia diz que Jesus estava na sua segunda viagem pela Galileia, acompanhado pelos seus discípulos e de algumas mulheres que serviam o seu ministério com seus bens. Jesus, a Bíblia diz que ele realizava muitos milagres, curas divinas, onde coxo, cego, paralíticos andavam, cegos viam, surdos ouviam. Jesus realizava grandes milagres. E isso trouxe uma ira muito grande, principalmente na seita dos fariseus, judeus da seita farisaica. E eles começaram então a olhar e ver Jesus realizando milagres, e aquilo começou a incomodar. Existem situações na vida do ser humano que muitas vezes as pessoas, ao invés de alegrar-se com as bênçãos de Deus na vida do seu próximo, do seu companheiro, do seu semelhante, às vezes começa a se preocupar, se incomodar e ficar inquieto, achando que aquilo não é justo, Mas Jesus aqui estava no seu ministério terreno. O seu ministério era curto. Seu ministério era um ministério de 3 anos e meio. Jesus precisava realizar tudo que ele tinha que realizar, porque ele sabia o tempo que tinha para cumprir o seu ministério. E a Bíblia diz que os fariseus não gostaram e começaram então agora a interrogar Jesus, ou até falar de Jesus. Só esse homem aí, esses milagres que ele faz pelo poder de Beelzebub, que era considerado para eles os príncipes dos demônios. E Jesus até deu uma resposta a eles. Ele disse: olha, dá para nós então um sinal. Jesus disse: a vocês não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ressuscitará. Isso, irmãos, criou uma fúria muito maior ainda naquele povo. Ficaram irados e procuravam ocasião para pegar Jesus, para matar Jesus, e só não mataram Jesus por causa da multidão que ali estava. Porque sempre tem aqueles que é contra, mas também tem a maioria que é a favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ficaram enfurecidos. E os irmãos de Jesus, a passagem que nós lemos aqui, os irmãos de Jesus ficam sabendo da fúria daquele povo contra Jesus. E a Bíblia diz que eles um dia então ficam sabendo e vai até onde Jesus estava. Jesus estava numa casa, fazendo milagres, pregando a palavra. E a Bíblia informa, pelo que nós entendemos aqui na Bíblia, essa casa estava cheia. A casa estava cheia. Porque onde Jesus estava, existia sempre aquelas pessoas que tinham desejo, vontade de aprender sobre aquilo que Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus. Existia também aqueles que iam por curiosidade, isso é certo, todos os lugares têm, mas existia aqueles que estavam famintos ali pelo pão do céu, pela palavra que saía da boca do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus numa casa e o povo encheu a casa para ouvir o seu sermão. De repente, os irmãos de Jesus vão até aquela casa, juntamente com a mãe de Jesus, mas chega ali e não consegue nem entrar na casa porque a casa estava cheia. Então eles dizem a alguém: olha, vai lá e diz para Jesus que nós estamos aqui fora e queremos falar com ele. Mas quem são vocês?
nós somos, Maria com certeza que eu sou a mãe, e eles, os irmãos, nós somos os irmãos de Jesus. Nós queremos falar com Jesus, chama Ele para nós. E alguém então vai levar o recado para Jesus. E chega e entra dentro da casa, e chega e diz: Jesus, aí fora está a sua mãe e os seus irmãos querem falar-te, ou querem falar contigo. Jesus simplesmente olhou para eles: mas quem são a minha mãe e quem são meus irmãos? E eu vos digo que, aleluia, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus se importa conosco, aleluia. Nós hoje estudamos na escola dominical aqui e a missão já falou muito conosco, que nós somos filhos de Deus por adoção, mas não porque nós não somos filhos, porque nós já somos filhos. O Senhor Jesus nos reconciliou com Deus novamente através da cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não desperdiçou a oportunidade. Nós temos que ter em mente que quando nós temos uma oportunidade, seja qual for o questionamento, nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Jesus aproveitou ali aquela oportunidade para trazer um ensinamento muito grande sobre aqueles que lhe serviam, aqueles que estavam com ele, aqueles que não eram contra ele. Esses eram os verdadeiros irmãos dele. Mas será que os irmãos de Jesus não eram irmãos? Eram irmãos, mas irmãos carnais. Até os próprios irmãos de Jesus desacreditavam de Jesus. Mas ali onde Jesus estava, existiam muitos que criam na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí, se a gente perguntar nesse texto bíblico que nós lemos aqui, quem são a família do Senhor Jesus? Nós teremos aí duas respostas. A família carnal, a família física, nós podemos dizer que é aqueles que estavam lá fora da casa, os irmãos do Senhor Jesus. Mas se perguntarmos quem é a família espiritual do Senhor Jesus, nós diríamos que é aqueles que estavam dentro da casa. Então a família espiritual de Jesus é aqueles que estão dentro da casa de Deus. Dentro do contexto bíblico sagrado, é melhor dizendo, porque às vezes nós falamos dentro da casa de Deus, alguém pensa que é só dentro dessas quatro paredes. Não, mas aqueles que estão inseridos na palavra de Deus. Esta é a verdadeira família do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, a família espiritual do Senhor Jesus está aqui. Nós temos crido na palavra do Senhor Jesus. Nós temos recebido essa palavra no nosso coração. E hoje nós podemos glorificar a Deus, que nós fazemos parte da família do Senhor Jesus. E os irmãos de Jesus estavam redondamente enganados. Eles achavam que chegando ali com aquela conversa que era parente de Jesus, era irmão de Jesus, Jesus ia abandonar tudo que ele estivesse falando, ia sair, ia atender ele, ainda mais sabendo que a mãe dele estava lá fora. Nós temos um apreço pela nossa mãe, mas já foi lido aqui, até onde foi falado a respeito disso, que aquele que não deixar, o próprio Jesus falou: pai, mãe, mulher ou filho, por amor de mim, não é digno de mim. Nós temos que honrar o pai, sim, Senhor, temos que honrar, é dever do filho. Temos que honrar a mãe, sim, temos que honrar, mas acima do pai, acima da mãe está o Senhor Jesus Cristo, que é soberano. Aleluia. Isso não quer dizer que nós temos que abandonar o pai, abandonar a mãe para poder servir a Jesus. Não. Nós temos que amá-lo, mesmo eles não servindo a Deus. Mas certo é que se o pai ou se a mãe não quer servir a Jesus, eu tenho que servir ao Senhor Jesus. Porque quem dará conta da minha alma, da minha vida perante o Senhor, é eu mesmo. Aleluia. E Jesus então não se pressionou com aquela palavra. E a Bíblia diz que não importa
vezes a palavra que nós falamos, os argumentos que nós usamos diante do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós queremos que Jesus nos atende no momento já, no momento exato. Senhor, eu quero agora. Senhor, para tudo e me atende. E não é assim. Nós somos dependentes da graça e misericórdia de Deus. E Ele nos dá no momento certo, na hora certa, nem adiantado, nem atrasado. Eu sempre digo isso. Você tem um provérbio que alguém diz, antes tarde do que nunca. Para Deus, nunca é tarde. O Senhor dá as coisas na hora certa, na hora exata para nós. E tem pessoas que chegam diante do Senhor, quando Ele dobra o joelho e quer se justificar diante de Deus. Foi o Senhor que nos justificou. E a pessoa chega diante do Senhor, tu sabes que eu sou exibista na sua casa. Senhor, tu sabes que eu oro, tu sabes que eu jejuo. Senhor, tu tem que me atender. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele dá a hora que Ele quer. É certo que Ele abençoa. E tem até uns mais ousados que ainda me dizem, Senhor, eu exijo que o Senhor me atende. Nós não podemos pensar assim, porque nós somos carentes da misericórdia. Tudo que vem na nossa vida, hoje eu estava falando com meus irmãos lá, conversando na sala, estava dizendo para eles, a gente fica olhando para nós, da onde nós viemos, de onde nós saímos, olhando quão grande é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus tem nos abençoado poderosamente, ricamente. Eu estava olhando para a vida dos meus irmãos e para a minha vida também, dizendo, nós aqui estamos por um milagre de Deus. Quando nós chegamos na cidade de Umuarama, meu pai com 10 crianças pequenas, sem uma profissão, sofrendo para tratar daquelas crianças, aquele monte de criança, viemos de Iporã, porque nós servíamos a Deus. Meu pai aceitou Jesus como Salvador. Levantou-se uma perseguição muito grande contra a nossa família, de forma que nós tivemos que sair dali para não morrer, porque capangas iam na nossa casa para poder tirar a vida do meu pai, porque ele tinha arrancado umas terras, e depois o dono da terra morreu, os filhos vieram e quiseram tomar então o arrendamento que nós tínhamos ali, não tinha vencido ainda. Meu pai disse, não é porque eu sou crente que eu tenho que largar tudo e sair e abandonar. E começaram então a ameaçar de morte. Meu pai veio para Umuarama, chegando em Umuarama juntamente com a minha mãe, e nós todos também, deixou a casa fechada para ver se arrumava alguma coisa. Na semana seguinte, foram lá e colocaram fogo na nossa casa e destruíram toda a nossa casa. E nós ficamos sem nada. Mas hoje eu estava dizendo para meus irmãos, como Deus é fiel na vida daqueles que temem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós jamais abandonamos a nossa fé em Cristo Jesus. E Deus nos deu graça. E hoje eu estava olhando assim, e vendo os meus irmãos, todos eles com casa boa, com carro quase que voando, com emprego, com funcionário, acho que mais fraco que eu. Eu disse, graças dou ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de glória. Então nós aprendemos aqui nesta palavra do Senhor Jesus. Não é nós que temos que exigir do Senhor, mas nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, tu sabes que eu sou carente da sua graça, da sua misericórdia. E a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesta noite. E ficamos com essa palavra para o nosso coração. Que o Senhor Jesus venha nos ensinar cada dia a ser mais dependente dele. Amém.